Peraí. Vamos lá, pessoal também do meu YouTube, pessoal do YouTube, bom dia, bom dia, bom dia, professor Cleber Pinho, como é que você está? Pessoal do Instagram, bom dia, hoje nosso guia de estudo, nosso segundo guia de estudo, mas na verdade é o terceiro guia de estudo, viu gente? Nós começamos esse trabalho aqui da Like Concursos, esse trabalho que eu e o professor Luiz Antônio, mais alguns professores convidados, estaremos ofertando para você de forma gratuita esses estudos aqui pelo YouTube, para você ter um apoio nosso para essa sua caminhada para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Então estamos aqui hoje, vamos falar hoje, o nosso tema vai ser Direito Penal, vamos tratar os princípios básicos, o primeiro tópico ali do nosso edital, é claro, não vai dar para a gente trabalhar todos os princípios, a gente vai trabalhar o quê? Eu selecionei aqui 3 principais princípios que sempre são cobrados na prova do CESP, e a gente vai trabalhar, fazer exercício, vamos lá, beleza? Olha só, antes disso, deixa eu fazer nosso jabazinho aqui, nosso curso online da PRF para todo o Brasil, tá? Se você quer adquirir, que você quer estudar conforto, com tranquilidade, de forma sistematizada, venha para o Like Concurso, estude conosco no nosso curso online da Polícia Rodoviária Federal. Os melhores professores do Brasil aqui estão aqui para poder te ensinar e deixar tudo mais fácil para você. Nosso curso online, o edital já foi publicado semana passada, tá? O investimento é apenas 10 parcelas de R$25, é muito em conta mesmo, investimento muito aquém do que realmente o mercado está cobrando aí, mas a qualidade é decisiva nesse momento agora dos seus estudos, ok? Dia 10 do 12 agora, dia 10, vai começar o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach, professor? O Personal Coach é um diferencial do Like Concurso, ok? O Like Concurso estabelece uma forma sistematizada para você estudar. O Personal Coach seria uma programação de estudos que é ofertada pelo Like Concurso, onde a partir do dia 10 de dezembro você já vai saber a matéria que você tem que estudar por dia. O Personal Coach estabelece metas diárias para você poder estudar. Para que acontece, muitas vezes o aluno compra um curso online e recebe aquela gama de cursos, aquela gama de disciplinas, não sabe onde começar a estudar, fica desesperado, quando vê, já chegou a prova e fala assim, não, vou me preparar melhor para o próximo concurso e assim a vida vai seguindo. Aqui não, lá concurso, nosso curso online, você vai conseguir estudar de forma programada, tá? Cada dia você vai ter uma meta. O prazo de acesso são 90 dias, ok? O concurso é dia 3 de fevereiro, então você tem até 90 dias de acesso para você poder se preparar. Lembrando que esse ano 2019, com certeza teremos outro concurso da PRF, isso é claro, é notório, está sendo ventilado isso nos 4 ventos, que realmente no ano que vem, inclusive o prazo do concurso é apenas 30 dias, sendo renováveis por mais 30 dias, então realmente, ano que vem, 2019, é um ano de concurso para carreiras policiais, então esse é o momento de você começar a estudar de forma antecipada, já para os concursos do ano que vem, e já estudando esse ano para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Tá aqui o nosso Personal Coach, dia 10 do 12, R$25, 10 parcelas de R$25, R$250, realmente um preço bem tranquilo. Você que mora em qualquer lugar do Brasil, poderá acessar e assistir às nossas aulas na nossa plataforma online. Professor, eu moro em Cuiabá, professor. Várzea Grande, região, Chapada, Barão de Melgaço, Poconé, Livramento, Santo Antônio do Liverger, Acorizal e demais regiões aqui perto de Cuiabá. Eu quero estudar um presencial, professor. Você tem algum presencial para me ofertar? Claro que nós temos. Temos o Intensivão PRF presencial, que vai começar agora, dia 11 de dezembro, semana que vem. Dia 11, terça-feira, a gente começa o nosso presencial PRF Like Concurso. Gente, valor de R$750, você pode fazer 10 parcelas de R$75, é o melhor preço do mercado, isso posso lhe garantir. Nós teremos aula de segunda a sexta no mês de dezembro, e no mês de janeiro teremos aula de segunda a sábado, tá? Bem que o primeiro sábado do mês de janeiro será um simulado que nós vamos fazer. Nós teremos 2 simulados, cada simulado de 120 questões, certo e errado, uma errada anula uma certa, mesmo padrão já do CESP, SEBRASP, para você chegar para a prova já afiado mesmo, tá? Não tem comparação, o nosso curso realmente está impecável. O curso começa agora dia 11 de dezembro,
e vamos até o dia 1º de fevereiro, ok? As turmas são matutina e noturna, tá? Pode turma matutina ou noturna, como você queira escolher, você pode optar por uma turma matutina ou noturna. As aulas são segunda a sexta, mas como eu disse, no mês de janeiro nós teremos o simulado no primeiro final de semana, no segundo final de semana nós teremos aula dia 12 e 19 no período matutino, tá? E no dia 26 teremos aula de manhã e à tarde, matutino e vespertino, tá? Um sábado. Porque no domingo, dia 27, já vai ser o nosso segundo simulado e já vai ser um final de semana que antecede a nossa prova. Beleza? Tá aí o nosso curso, professor Bodão em português, Lisias de raciocínio lógico matemático, professor Igor Brasil de física, professor Luiz Antônio na parte de legislação de trânsito, professor Kleber constitucional, professor Laila penal, professor Marciano de processo penal, professora Michelle Donegat de legislação penal especial, professor João Kleber de informática, realmente, não sei se esqueci, acho que eu falei todos os professores, me perdoe se eu esqueci algum professor, mas são todos os professores catedráticos daquilo lá concurso que estão aqui prontos, afiados para passar para você o que você precisa saber para a sua prova do seu concurso público. Beleza? Maravilha, esse é o nosso curso, nossos horários começando de manhã, o horário das 8 às 11h15 e à noite das 19 até as 22h15. Professor, por que não é 22 horas? Aqui no curso que eu faço aqui presencial é das 19 às 20. Aqui a gente não engana você, viu, gente? O intervalo a gente não conta, tá? O intervalo não incorpora o horário de aula. O intervalo é intervalo. Acabou o intervalo, você volta às 21, vai até às 22h15. 15 minutos aí, realmente, porque o intervalo ele não incorpora na nossa jornada, tá? São 3 horas realmente de aula, ok? Beleza? E, professor, eu já estou, no mês de janeiro, vai ter alguma atividade especial? No mês de janeiro especial, teremos a chamada resolução, simulado com resolução. O que é isso? O simulado com resolução é um produto que vai ser vendido durante a semana, no período vespertino, tá? O valor é R$ 450. Como que funciona o simulado com resolução? Simulado com resolução é aquele aluno que já está internado, o aluno que já está estudando, começou conosco em dezembro agora, e aí chega em janeiro, professor, eu quero só fazer exercício. Simulado com resolução é o seu caminho. Ou aquele aluno que já está mais avançado, simulado com resolução é para você. O que é o simulado com resolução? O aluno entra em sala de aula, ele recebe às 2 da tarde um simulado de uma determinada disciplina, ele tem até as 15h10, até as 15 horas, 1 hora, para poder fazer esse simulado, normalmente de 30 a 50 itens. Terminou, toca o sinal, ele sai, descansa 10 minutinhos e volta às 3h10 e vai até às 17h10 com o professor em sala de aula agora, o professor resolvendo esse simulado que você acabou de fazer. Beleza, realmente, simulado com resolução é um produto diferenciado, você não vai encontrar por aí no mercado esse produto especial e exclusivo do Like Concurso para você que quer estudar no período vespertino. Ok? Beleza? Sem mais chirumelas, vamos lá que estou um pouco atrasado aqui no nosso horário. Vamos falar sobre direito penal e vamos trabalhar o primeiro tópico do edital, ok? O primeiro tópico do edital, ele fala o seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui. O primeiro tópico do edital, ele vai tratar dos princípios básicos. E assim a gente vai trabalhar, viu, gente? Eu vou estar selecionando algum tópico do edital e aí trabalhar com você aqui em sala de aula. Desse tópico, desse edital, dos princípios básicos, eu sei que tem vários princípios básicos que estão estabelecidos lá no Código Penal, implicitamente no Código Penal. Eu tenho os princípios também constitucionais, que vão trabalhar da intranscendência da pena, princípio da dignidade da pessoa humana, que também é implícito ao direito penal, e vários outros princípios. Mas hoje, na nosso guia de estudo aqui, nessa visão rápida, nesse drops aqui de sabedoria, de conhecimento, para você aprender rapidinho as matérias, nós vamos estudar 3 disciplinas, três princípios. Princípio da legalidade, princípio da adequação social e o princípio da insignificância, que é bastante coisa, mas vamos trabalhar rapidinho. Princípio da legalidade, adequação social e o princípio da insignificância. Vem comigo, olha só. Princípio da legalidade, tá aqui. O princípio da legalidade refletido na nossa Constituição Federal e também no nosso Código Penal, no artigo 1º, ele traz essa base. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Ali está implícito também dois princípios, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. O que entende mais ou menos? Não vou entrar em tantos detalhes, tá, gente? Vai trabalhar mais o suprassumo mesmo. O que se resume mais ou menos o princípio da legalidade em linhas simples? Ele quer dizer que o seguinte, se eu
realizei um ato hoje. Um ato, digamos que pode ser até imoral. Mas se esse ato, no dia de ontem, não esteja consubstanciado, não esteja pontificado em uma lei, eu não posso ser punido por esse ato futuro. Ou seja, para que eu seja punido hoje, eu tenho que olhar para o passado e tem que existir uma lei que considere essa minha atitude criminosa para que eu seja punido no dia de hoje. Se por acaso eu cometi o ato, podendo ser até imoral, e essa lei, ela só vem a existir contra a minha pessoa futuramente, eu não posso ser punido, ok? Eu não posso ser punido. Esses dias foi ventilado, né, uma situação de um animal que foi morto, né, lá no Carrefour São Paulo, é isso, Diago? Carrefour São Paulo, né? E rodou maior repercussão nacional, né? O segurança bateu no cachorro, depois envenenou o cachorro, matou o cachorro. Existe crime para essa atitude desse segurança? Sim, existe o crime tipificado lá na lei de crimes ambientais, de proteção aos animais, melhor dizendo, né? Aos animais. E nesse caso, né, não, isso é crime ambiental, dentro da norma ambiental que trata sobre a proteção aos animais. E lá tipifica como crime, né, tal postura, ok? Ah, professor, é pena de morte? Não é pena de morte, é crime. Mas o crime é baixo, lá eu estava vendo a pena é baixa, né, até detenção, salvo engano. Então vai dar menor potencial ofensivo e vai acabar indo para o juizado especial, beleza? Digamos que a partir dessa atitude desse segurança, amanhã vem uma nova lei e estabeleça uma pena maior para esse cara, para essa atitude. Digamos a pena de reclusão, 8 a 12 anos, aumentou a pena, ok? A pergunta é, esse segurança que realizou isso hoje, dias atrás, e vem depois a norma aumentando a pena, a pergunta é, esse cara vai ser atingido por essa nova lei? A resposta é não. Porque ele já cometeu o fato na época que não existia essa lei mais grave. Então a lei só vai andar para frente, entendeu? E a situação da lei, para que exista punição, tem que existir lei. Para que exista aumento de pena, tem que existir lei. Se não existir lei, para tanto, não há punição, não há aumento de pena, não há nada, ok? Então, digamos outro exemplo, adultério. Hoje, o adultério não é crime. A pessoa que, durante a constância do seu casamento, ele trai a outra, o seu cônjuge, hoje não é mais tipificado no Código Penal. Antes era tipificado no Código Penal, o adultério. Interessante, Tiago, saber que o adultério antes, sabe quem era a única pessoa que poderia cometer o crime? O homem ou a mulher, que você acha? Ele falou o homem, não é. Só a mulher poderia responder pelo crime de adultério. Sabia disso? Sabia dessa? Só a mulher poderia responder pelo crime de adultério. O homem sempre era sujeito passivo. O homem era vítima do crime. Olha só que interessante. Pois é, hoje não dá mais, né? Hoje não dá mais para encaixar essa. Mas imaginamos que o cara pulou a cerca hoje, ok? E amanhã vem a lei punindo o homem e a mulher por adultério. Esse cara que pulou a cerca hoje, ele vai ser punido? Não. Entendeu? Até uma pessoa mais tênue, você pode mandar isso para qualquer pessoa, ela vai entender. Ela fala assim, não é aplicado. Não é, só quando o cara cometesse a lei. Se você fazer essa pergunta, ele vai saber responder, porque já está implícito na nossa vida o princípio da legalidade. Beleza. A legalidade, ela reflete, dentre ela, reflete alguns desdobramentos da legalidade. Pela legalidade, por esse princípio onde tem que existir lei em sentido estrito, para que exista punição, tá? Quando eu falo lei em sentido estrito, vou falar agora a respeito disso, tá? Eu não posso criar crime por uma outra medida que não seja lei ordinária ou lei complementar, beleza? Vem para cá, vamos continuar aqui. Então, 4 desdobramentos, tá? A legalidade impõe 4 desdobramentos da legalidade. A legalidade impõe 4 desdobramentos, ok? A legalidade impõe 4 desdobramentos. Olha só. O primeiro dele, lege estricta. Sem lei estrita, não há analogia para crimes. Olha só, sem lei estrita. O que é isso? A tradução é sem lei estrita. Não analogia para crimes. O que é isso? Eu não posso realizar a chamada analogia para criar crimes ou aumentar penas. Primeiro, o que é analogia? Uma tradução bem simples. Analogia é da seguinte forma, vou te explicar da forma mais simples possível. Analogia é quando eu tenho uma situação fática, um fato acontecido, um fato que aconteceu, e para esse fato não tem o que? Norma, não tem lei que aplique isso. Porque assim, no direito penal, a analogia só pode ser utilizada para poder beneficiar o réu.
Vou te explicar certinho. Olha só. No Código Penal, tem um chamado perdão judicial no Código Penal. Imagina a seguinte situação. O senhor está limpando a sua arma, policial militar. E por descuido, por uma negligência, ele acaba disparando um revólver e matando o seu filho, tá? Ele vai ser julgado por homicídio culposo, ok? No juízo comum, na vara singular. Veja, homicídio culposo. Não tinha a intenção de matar, né? Agiu por negligência, imprudência ou imperícia, numa linguagem mais simples. Nesse caso, o Código Penal fala, olha, se o resultado do crime foi tão grave que atingiu o próprio criminoso de tamanha importância, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O juiz fala assim, eu te perdoo. Eu não preciso te aplicar maior pena do que você ter perdido o seu próprio filho. Então você vai ser perdoado. Perdão judicial extingue a punibilidade. Beleza? Porque existe no Código Penal o perdão judicial para poder extinguir a punibilidade. Só que eu tenho um outro caso, por exemplo, de um pai que está dirigindo em alta velocidade com o seu filho atrás. E o filho está sem o cinto de segurança ou não está sentado na cadeirinha, que era para estar. Ele capota o carro e a criança é arremessada fora e a criança morre nesse acidente de trânsito. Está comigo? Homicídio culposo. Só que no Código de Trânsito não tem esse benefício do perdão judicial que tem o Código Penal. Vocês estão comigo? Os fatos não são parecidos? Tiago, não é parecido? O pai que dispara o revólver e mata o filho, e o pai que, no acidente de trânsito, não cuida direito da criança e a criança morre. Não são dois fatos iguais? Sim, não são semelhantes? Sim ou não? Então eu faço o seguinte, analogia é isso. Eu tenho dois fatos iguais, só que para esse caso aqui, existe uma proteção para a pessoa, que é o perdão judicial. O que eu faço? E no Código de Trânsito não tem o perdão judicial, tem um buraco. Não tem perdão judicial. Então eu pego esse benefício daqui e aproveito lá no Código de Trânsito. Eu puxo aquele benefício que está no Código Penal e aplico no Código de Trânsito. Isso é a analogia para beneficiar. Isso é permitido. Analogia também chamada in bona partem. Analogia para beneficiar é permitido. O que o princípio da legalidade proíbe é fazer essa comparação, analogia, para a situação criminosa. Aí não dá. Aí não dá para poder realizar a aplicação dessa analogia de lá para cá. Professor, já pode me dar um exemplo de analogia que possa prejudicar o réu? Sim, existem alguns casos, por exemplo, tem vários casos de analogia para prejudicar, mas posso dizer, por exemplo, a situação do feminicídio. Sabe o que é o feminicídio? Sabe o que é feminicídio? É quando a morte da mulher em razão do sexo feminino, ok? Não matar uma mulher, mas razão do sexo feminino, feminicídio. Matou por discriminação, por preconceito ou em violência doméstica, beleza? Está lá no Código Penal. O cara que mata a mulher motivado, por exemplo, uma questão de discriminação, o cara não gosta do sexo feminino, não gosta. Ele está trabalhando na empresa e a sua superior é uma mulher. Ele matou porque ele odeia mulher, porque ele não admite que a mulher mande nele. Isso é feminicídio. Você está comigo? Então o cara vai e mata a mulher, porque ele não admite que é a mulher, ou então terminou o casamento, ele vai e mata a mulher pelo fato que ele quer que a mulher fique com ele pro resto da vida e ele não admite a situação e por discriminação, por menosprezo dela ser mulher, ele vai e mata ela. Feminicídio. Bacana? Se um cara mata, digamos assim, um casal mata a mulher e um casal homem, o cara mata outro homem. Aí você fala, professor, mas hoje está equiparado o casais homoafetivos como um casal, mesmos direitos do heterossexuais. Perfeito. Então, quer dizer, existe o feminicídio, matar a mulher, perfeito? E será que não tem como aplicar quando o cara mata o esposo, um casal homossexual, o esposo mata outro esposo? Será que não tem como aplicar, nesse caso, o feminicídio e aplicar e punir esse cara por um crime mais grave, que o feminicídio é um homicídio é qualificado, a pena é mais alta, 12 a 30 anos? Não tem como fazer essa transferência para lá? Nesse caso, não. Eu vou te perguntar, quando eu fazer isso, vai prejudicar a vida do cara? Vai. Existe lei que positiva aumento de pena para ele? Não tem. Homem que mata outro homem, ok? Não tem um feminicídio, um homicídio, não tem como, ok? Não tem como aumentar a pena. Então não tem como pegar isso aqui e jogar para lá, fazer essa transferência? Não posso fazer, porque se eu estiver fazendo isso, estarei fazendo analogia para criar um novo crime, e aí eu não posso. Entendeu mais ou menos a analogia? A analogia realmente não é fácil, é um pouquinho mais difícil, mas lembre-se o seguinte, no direito penal, a analogia é só para beneficiar o réu e o princípio da legalidade veda, proíbe a analogia para criar crimes. Ok? Segundo a lei de prévia,
sem lei anterior, não retroativa, ou seja, o que significa? A lei penal, ela só avança, ela não retroage. A lei penal, quando vem um crime, ela só vai para frente. Ela pode voltar para trás só se for para beneficiar o réu. O cara cometeu um crime lá atrás, digamos, de adultério. Está cumprindo pena do adultério, ok? Cumpriu pena do adultério. A mulher está cumprindo a pena do adultério. Chega a nova lei e fala assim, olha, não existe mais adultério. Vai beneficiar ela? Vai. Então essa lei vai voltar para trás, esse benefício, e vai aproveitar ela que cometeu o crime lá atrás. Fora isso, o direito penal, a norma penal, o crime, ela é prospectiva, ou seja, ele só avança, ele não retroage, só vai retroagir se for para beneficiar o réu, ok? Próximo, lege scripta, ou seja, sem costume. O costume não pode revogar a lei, isso já caiu em prova do CESP, tá? Costume não revoga a lei, o costume não pode revogar a lei, tá? Por exemplo, digamos a seguinte hipótese, digamos que lá no meu bairro, aqui na capital do Mato Grosso, nós temos um bairro chamado CPA, mas na verdade não chama CPA, chama Morada da Serra, né? Que era um dos bairros que eram mais afastados da capital, do centro, né, centro urbano, e hoje não, hoje já está quase que uma cidade, o CPA, que é o Morada da Serra, o CPA, ele divide em setores, CPA 1, 2, 3, okay? E setores, e CPA 4, e vários setores dentro desses CPAs. Eu morei no setor 3, depois morei no setor 4 aqui. E lá tinha uma tradição. Se a gente pegava um criminoso no bairro, sabe o que a gente fazia, Tiago? A gente pegava um cara tava furtava gás, o cara furtava roupa no varal. A comunidade pegava o cara, dava um cacete nele, né? Depois jogava melado e jogava pena de galinha. E arrastava ele pelo bairro, mas não batia, né? Só arrastava, fazia palhaçada e chamava a polícia depois. Ok, isso é um costume? É um costume nosso. Mas a partir do momento que a gente dá uma porrada nele, dá uma porrada no cara, a gente não vai ser punido por isso? Não, porque é um costume nosso, então não tem lesão corporal. Não, pelo contrário. É a mesma hipótese lá no presídio. Lá tem um costume. Não tem costume para estuprador? Tem, cara. O costume dele é violentar o próprio estuprador. Ah, mas é costume. Então, o bandido que estuprar o estuprador não vai responder por nada, porque é um costume. Não tem nada a ver, tá? O costume não revoga a lei. E o último, a lege certa. Não tem qual que é aquela regra, me ajuda aí, Tiago, qual que é aquela regra do Arnaldo César Coelho? Como que ele fala? Quando ele vê ele fala, Arnaldo, vê uma entrada lá mais forte, o que ele fala? Olha, gente, a regra... Não assiste jogo, o Tiago não assiste... A regra é clara, não é isso que ele fala? A regra é clara, não é isso que ele fala? O Arnaldo, a regra é clara. Então aqui, a lei tem que ser clara, não pode trazer dúvidas, ok? Então o princípio da legalidade se prende a esses vetores, ok? Tem mais coisa, tem mais coisa. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos fazer exercício? Senão não fica legal. Vamos fazer exercício? Vamos lá. Bom dia, Benedito Tadeu, vamos lá. Beleza, Bene? Vamos lá. Vamos lá. Hoje está rodando, hoje está saindo, hoje saiu. Vamos embora. Duas questões, vamos fazer duas questõezinhas aqui básicas. O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal, e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. É claro, a legalidade tem que se prender. O legislador, o cara que faz a lei, o nosso legislador federal, inclusive, quem pode fazer lei é o executivo, aliás, só quem pode fazer lei é o legislativo federal, viu, gente? É competência federal, tá? Competência federal. O Estado do Mato Grosso não pode fazer uma lei penal, ok? O Estado do Mato Grosso pode legislar sobre direito penitenciário. Legislar sobre direito penal só a União, tá? Só a União pode legislar sobre direito penal, ok? Beleza? Maravilha. E aí eu não acabei não falando, né? A norma estrita, eu falei lá atrás, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, nessa nova estrita aqui, né? Aqui, a espécie normativa, nova escrita, lei anterior, a espécie normativa de lei que a gente faz na lei penal é só lei, anota aí, a única espécie normativa. Como é que eu crio um crime, por exemplo? Eu vou criar um crime através de uma lei, mas qual lei? Qual espécie? Lei em sentido estrito, tá? Posso criar um crime por lei delegada? Não. Posso criar um crime por emenda constitucional? Não. Posso criar um crime por lei, resolução? Não. Posso criar um crime por decreto? Não. Posso criar um crime por lei ordinária? Sim. Posso criar um crime por lei complementar? Sim. Lei formal em sentido estrito.
Exceção, medida provisória, só se for norma, medida provisória, isso é o Supremo que fala, pode ditar crime por medida provisória? Crime não. Pode estabelecer, crime não, medida provisória não pode falar sobre crime, mas pode falar, por exemplo, sobre um benefício que pode ser ofertado ao réu, aí pode, que são as chamadas normas não incriminadoras, como foi o Estatuto do Desarmamento, beleza? Então, o Supremo falou, ó, se for norma não incriminadora, pode ser feita por medida provisória, mas a regra é por lei em sentido estrito. Lei complementar, lei ordinária. Agora sim, volto para a questão. Segunda questão, a primeira questão está ok? Está certa, né? Segunda questão, o princípio da legalidade proíbe, veda, o uso da analogia in malam partem, para prejudicar o réu, e a criação de crimes e penas pelos costumes. Fechou. As duas questões estão o quê? Estão certas. Beleza? Dei aqui uma pérola sobre legalidade, vamos continuar, vamos falar sobre o princípio da adequação social. Vou de novo, vou usar aqui meu diretor aqui de estúdio, aqui, Tiago. Tiago, vamos lá, você está assistindo uma luta, você sabe que existe um crime, tem um crime no Código Penal, que é o artigo 129, chama lesão corporal. Uma pessoa dá porrada no outra, corta lá, uma briga. Aí vai para a delegacia, faz boletim de ocorrência, aí vai o processo penal para explicar. Numa luta de MMA, o cara dá um soco na cara do outro, pá, corta. Isso é crime? Numa luta de MMA. Tá lutando os dois lá, e pá, o cara dá um corte, o cara fala, vou processar você. É possível isso? Não é, né? Não, professor, porque é luta. Por quê? Existe um princípio da adequação social que a gente olha aquilo lá e fala, mesmo se a gente analisar, se fosse fora disso, num barzinho, um cara vai dar um soco no outro, aí é crime? Sim ou não? Sim, aí é crime. Mas na luta na MMA, é crime? Não, não é, professor. Por quê? Porque existe um princípio que fala, mesmo você observando aquilo, mesmo você falando lá, pô, aquilo lá parece crime, tem cheiro de crime, mas como a gente acha isso como adequado. Por isso que não é tipificado como crime. Entendeu? Não é tipificado como crime porque a gente fala, isso é adequado à sociedade. Então, a gente, digamos assim, tolera. Mas, por exemplo, um jogo de futebol. Tá jogando bola. Você joga bola? Às vezes. O Thiago é um desportista nato, né? Eu tô jogando bola. Você tá chegando aqui. Eu tô segurando a bola. Quando você chega pertinho de mim, eu vou e, dou uma cotovelada em você. Sangue no seu nariz. Você pode entrar com processo criminal contra mim depois? Pode fazer uma boletim de ocorrência? Sim ou não? No futebol, tem cotovelada? É válido cotovelada? Não, cotovelada vale um gol. É isso? Não. Mas não tem na regra, né? Eu vou ser punido por um cartão vermelho e ainda eu posso sofrer uma lesão corporal. Eu posso ainda depois sofrer um processo criminal, porque não tem no futebol a cotovelada. Se eu bater mesmo com vontade para poder, com dolo, para sacanear o cara, eu posso responder criminalmente, porque não está na regra, porra. Diferente do MMA. Entendemos isso? Então, por isso que quando sai uma briga dentro, o cara xinga o outro, ô macaco! Opa, dentro do jogo. Falou, ô seu macaco, seu negro, opa! Ah, tá no jogo. Não, pera lá, isso é crime, porque não é adequado à social. Então, a adequação social é isso que a gente olha e a gente vê a postura e vê como é adequado. Deixa eu falar um negócio pra você, Thiago. Você já comprou o DVD? Seja sincero comigo aqui. Não tá aparecendo o rosto do Thiago porque qualquer coisa para não ser punido quanto isso. Você já comprou DVD pirata? Na moral, DVD pirata, CD pirata, isso é crime? Todo mundo compra, não é? Todo mundo compra? Todo mundo compra. É crime? É crime, gente, é crime. Comprar DVD pirata, entendeu? Vender DVD pirata é crime. Um é crime de receptação, né? Quem recebe, que você compra, você sabe que é produto ilícito. Você vai e compra a receptação, artigo 180. Entendeu? E perigoso, e a receptação é perigoso porque você responde. Pode até ser que a pessoa que te vendeu, ele seja absolvido. Mas você vai responder o processo independente dele. Aí te vendeu, você comprou, o problema é seu. Você vai responder por 180 e o pau vai cantar contra você. Beleza? Então volta para cá, a adequação social tem essa postura. Por tal princípio, condutas socialmente adequadas não podem ser típicas, ou seja, não pode ser crime. Exemplo, lutas esportivas e etc. Qual que é a natureza jurídica? Agora vamos um nível um pouquinho mais alto, tá? Deixa eu falar um pouquinho mais alto. Qual que é a natureza jurídica? Isso pode cair na prova, tá? A natureza jurídica, a corrente majoritária dela, que é a adequação social, ela exclui a tipicidade, tá? Não vou entrar em profundidade, vou deixar isso para falar mais à frente, mas anota aí. A corrente majoritária adota que exclui a tipicidade, exclui primeiro o abstrato do crime. Não é, para alguns, exclui, por exemplo, a ilicitude. Para Kleber Masson, por exemplo, ele exclui a ilicitude, ele acha isso.
para a majoritária da doutrina, vai falar que ele exclui o quê? A tipicidade, ok? Precursor do princípio foi o Hans Wessel, ok? Pode ser que caia na prova, não vi o CESP cobrar isso, mas se perguntar quem criou essa teoria, você já nota Hans Wessel, ok? Hans Wessel. E aí, Tiago muito bem falou a respeito do DVD e CD pirata. O Supremo já falou, é crime, viu, gente? Falsificação e venda de DVD e CD é crime, não é adequado à sociedade. Outro que ele já também falou, jogo do bicho. Jogo do bicho é contravenção. Ah, mas todo mundo joga, é contravenção, você está respondendo do mesmo jeito. E casa de prostituição, Tiago. Casa de prostituição. Já chegou isso para o Supremo. Supremo, olha, é adequado à sociedade, professor. Toda cidadezinha que você vai no interior, né? Você já foi, Tiago? Tiago está rindo aqui, cliente, né? Você já foi para o interior, Tiago? Qual cidade você já viajou no interior? Aqui perto do Mato Grosso, aqui perto de Coemã. Fala uma aí, que você já viajou no interior. Chapada certeza. Na Chapada eu não conheço muito bem, também não quero conhecer, mas digamos assim, os locais lá insanos, né? Mas lá existe. Normalmente na cidade, você chega na cidade, tem a Praça Central, você vai ter o Banco do Brasil, a igreja, a prefeitura e lá no final da saída da cidade, o prostíbulo, ok? Casa da Luz Vermelha, Lupanário, Casa de Entretenimento Adulto, como você queira chamar, ok? Casa da tia mais velha com as sobrinhas, o que você quiser chamar, você pode colocar lá. Ah, chegou ao Supremo e falou assim, ó, Supremo, casa de prostituição é comum, é adequado à sociedade, onde você vai tem uma. O Supremo falou negativo, é crime. Se você tem uma casa de exploração sexual, é crime, ok? Então, cuidado. Casa de prostituição, jogo do bicho e falsificação de CD e DVD é considerado crime para o STF e é simulado pelo STJ. Olha só como já caiu, vamos lá. Olha só como já caiu em 2018. Polícia Federal, olha só. Vamos lá, veja como esse assunto aqui não é viagem da cabeça do tio Kleber, não. Vamos lá, olha como caiu. A fim de garantir o sustento de sua família, olha só, Tiago, como é bonito. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas, para posteriormente revendê-los. Ele recebeu para poder vender para sustentar a família dele. E faz assim. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública, tipo a nossa Praça Ipiranga, de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente. Pegaram ele e levaram até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgo o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Ou seja, pode vender DVD pirata que não é crime. Tá certo ou errado a questão? Errada, né? Acabamos de ler que o Supremo falou que não. É pau, viu? Comprou DVD, vendeu DVD, ok? É pau, é crime. Crime contra os direitos autorais, ainda pode ser se ele pegou de uma cidade para outra, tem tudo isso vai responder, ok? Olha só como caiu em 2016 também o CESP cobrou mesma toada. Eles gostam do DVD. A conduta de vender ou expor CDs ou DVDs contendo gravação de música, filme ou shows não configura crime de violação de direitos autoral. Por ser prática amplamente tolerada e estimulada pela procura dos consumidores, é errado, é pau, é crime. Beleza? Maravilha! Fechamos legalidade, fechamos adequação social e vamos para o próximo princípio da insignificância ou bagatela. Para mim, eu reporto um dos princípios mais importantes realmente desse primeiro contexto. Primeira legalidade é bem maior, mas só que a insignificância é muito cobrada em prova. Por quê? Por causa da sua matéria jurisprudencial. A insignificância você não vai encontrar no Código Penal, o artigo que vai falar da insignificância. Você não vai encontrar. Por quê? Ele é uma construção da jurisprudência, das decisões dos tribunais e da doutrina. Então, essa matéria é perigosa porque o CESP adora trabalhar jurisprudência do Supremo. Então, você tem que estar antenada com a jurisprudência do nosso Supremo. Beleza? Vamos lá. O que é isso? O princípio da insignificância ou da bagatela, ou crime bagatelar, ou bagatela própria. O que significa isso? Ele decorre do princípio da fragmentariedade, né? Onde vai causar a exclusão, é uma causa de exclusão supralegal. Por que é supralegal, professor? Porque está fora da lei. Não tem na lei isso, essa exclusão. De tipicidade material. Normalmente a prova pode falar, a bagatela exclui a tipicidade. Tá certo, tá?
Mas deixa eu te explicar para você. Imaginamos a seguinte hipótese. Vocês estão vendo aqui esse canetão aqui, canetão vermelho aqui? Imaginamos que esse canetão aqui é do Thiago. Segura aqui, Thiago, por favor. O Thiago tá... Não, presta aqui. Fica de bobeira com o celular aí. Me dá o celular aí. Aponta o celular. O Thiago tá de bobeira ali e eu, surdinamente, sem ele perceber, eu pego o celular dele. Furo o celular dele. Beleza? Põe no meu bolso, ele não percebe e vou embora. Nesse caso, eu paro bem aqui a história e te pergunto. Existe algum crime nesse caso cometido pelo Kleber diante do celular, subtrair o celular do Thiago? Sim ou não? Tem crime que eu fiz? Sim ou não? Não conheço ele, vou e pego o celular dele, saio correndo. Qual crime eu cometo? Roubo ou furto? Furto, tá? Porque não coloquei a pistola, não falei, é um assalto. Quando eu faço isso, aí chama roubo, não vira furto. Furto quando não há violência nem grave ameaça. Você está comigo? Beleza. Maravilha. Primeiro ponto é esse. Eu enquadrei. Segura aqui. Eu enquadrei o fato que eu cometi, a norma. Pegar o celular do Thiago, subtrair o celular do Thiago sem autorização dele e sair correndo. Existe isso no Código Penal, algum crime? Ele já me falou, furto, artigo 155. Houve a tipicidade formal. Acabou. Professor, perfeito? Não. Eu tenho que olhar para o lado se esse bem jurídico furtado, ele é relevante para o direito penal. Ele tem que ser relevante para o direito penal. Se não for relevante, não existirá o crime. O celular do Thiago é o celular Samsung, todo quebrado, ferrado, fudido, entendeu? Não pode falar fudido, ferrado o celular dele. Deve valer aqui, essa porra deve valer uns duzentão e olha lá. É uma porcaria, né? Não, tô brincando, Thiago. Quanto é que vale o celular seu aqui hoje no mercado, se for comprar? Fala aí. Não, velho, como tá aqui? Velho assim. Quentão, falou quentão, professor, quentão. Perfeito. Não ultrapassa nem o salário mínimo, perfeito? Perfeito. Friamente, houve a tipicidade formal, mas a tipicidade material é o bem jurídico relevante. Por o direito penal, o celular do Thiago não é relevante. Não é relevante. Por quê? Não ultrapassou um teto de um salário mínimo. Veja, calma que tem muita coisa. Aí você começa a pensar, pai, professor, então, eu posso começar a furtar celular aí que não vai dar nada? Calma. No primeiro estágio é isso que você tem que entender. O que é bagatela? É isso. Ele olha, houve o crime formal, mas ele olha para o bem material, um bem material, ele fala, não é relevante para o direito penal. Então, para uma política criminal, vamos absolver esse cara. Mas não é tão fácil assim. Existem regras e regras rígidas para isso. Por exemplo, imaginamos, só colocar um temperinho. Se esse celular é o único meio, é o celular que ele recebeu de herança do namorado dele. Ah, não, da namorada dele, que recentemente faleceu. E ele tinha muito amor a esse celular. Eu vou dizer para você, eu não serei agraciado com o benefício da insignificância. E eu serei punido por isso. Mas vou te explicar que tem elementos subjetivos para tanto. Então, de início, a ideia é essa. Vamos por partes. Então, quer dizer que a insignificância exclui a tipicidade material e não haverá crime. Cuidado, toda vez que eu falar de bagatela, de falar de benefício para o réu, a interpretação tem que ser restritiva, viu, gente? Falou de bagatela, a interpretação restritiva. Tudo isso aqui é questão do SESC que eu peguei e coloquei para vocês aqui. Crime de bagatela, tá? Não é sinônimo de infração de menor potencial ofensivo, tá? Crime de infração, já falaram isso. Todo crime de infração, todo crime de bagatela deve ser um crime de menor potencial ofensivo. Errado. Crime de menor potencial ofensivo são crimes que não ultrapassam 2 anos a pena máxima. 2 anos. Perfeito? O furto, a pena base dele é de 1 a 4 anos. Ok? Na forma simples. 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Pena máxima 4. Furto não é crime de menor potencial ofensivo. É de médio potencial ofensivo e assim mesmo pode ser aplicado a bagatela. Então não são sinônimos. Crime de bagatela e de crime de menor potencial ofensivo. Perfeito? O primeiro ponto é esse, tem que ficar esperto. Como também, bem de pequeno valor e valor insignificante. Bem de pequeno valor, você vai encontrar lá no furto privilegiado. Por quê? Quando eu falo bem de pequeno valor, é porque eu quero conseguir para o réu, ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado, mas eu quero algum benefício para ele. O juiz substituir a pena, diminuir a pena, aplicar somente a multa, entendeu? Então, ele vai buscar um benefício, que está lá no artigo 154, bem de pequeno valor. Não é a mesma coisa de valor insignificante. Valor insignificante, ele vai ser absolvido.
a natureza é diferente. Aqui é absolvição. Extingue, não houve crime no insignificante. No valor de pequeno valor, não é absolvição. Ele vai ser condenado, mas o juiz vai diminuir a pena dele ou substituir ou aplicar outro benefício. Entendemos isso? Então, bem de pequeno valor é diferente de insignificante. Beleza? Olha só como já caiu. Para a doutrina e jurisprudência majoritária, o princípio da insignificância, quando possível, sua aplicação exclui o crime, afastando a antijuridicidade. Não, gente, antijuridicidade, não. A antijuridicidade, ele está falando de ilicitude, que é uma excludente da ilicitude. Geralmente, as gerais, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício irregular no direito, tá? Não tem nada a ver, ok? Beleza? Tá errado porque exclui, na verdade, a tipicidade do crime. É um primeiro elemento do crime. Bacana? Deixa eu falar dos requisitos aqui. Então, como eu disse para você lá atrás, não é toda a situação que o cara ganha benefício da insignificância. Não é toda a situação que o cara ganha benefício da insignificância. Não é toda. Eu tenho requisitos. O negócio não é bagunçado, tá? O negócio não é bagunçado. Tem requisitos objetivos estabelecidos pelo Supremo e requisitos subjetivos. Deixa eu falar dos subjetivos, porque os objetivos eu vou falar de forma separada no próximo slide. Requisitos subjetivos, por exemplo, a extensão do dano. Eu vou ter que analisar na prática a extensão do dano, a importância do objeto material para a vítima, a situação econômica da vítima, ok? Exemplo, furto de uma bicicleta velha de uma vítima muito pobre, tá? Por exemplo, o cara só tem a bicicleta para poder ir até a cidade e pegar sacar a sua aposentadoria. Eu vou lá, o infeliz vai lá e furta a bicicleta do cara. É engraçado que você assiste televisão, né? Ou então, agora eu vou falar, furto uma bicicleta, né? Agora eu vou falar sobre a circunstância da pessoa, né? Furto uma bicicleta. O cara vai furtar uma bicicleta do cara e o cara só tem aquela bicicleta, aquele senhorzinho só tem aquela bicicleta para chegar até a cidade. A bicicleta vale R$30. Ah, aplica insignificância? Nesse caso, não, tá? Se eu tinha essa extensão do dano, por exemplo, esse valor sentimental, situação econômica da vítima, eu vou ter que aplicar, eu não vou aplicar a bagatela, o cara vai ser condenado por essa bicicleta que vale R$20. Que mais? Um abraço aí, David Douglas, Schumann Ribeiro. Vai chegando aí, coloca de onde você está, qual a cidade, qual o estado, e a gente vai falando aqui. Manda um abraço para vocês, vou mandar um salve para vocês aí. Continuando aqui, valor sentimental referente ao bem, furtar uma foto da filha falecida, tá? Às vezes já caiu uma prova, às vezes o cara contou uma historinha, o cara tinha furtado um quadro de R$1,99, só que ali tinha foto de uma criança que tinha morrido de câncer, e era familiar do dono da casa. O cara vai responder pelo furto por R$1,99, ok? Beleza? Que mais? As circunstâncias do fato também vai ser analisado. Se o furto foi mediante ingresso subrríbico na residência da vítima, com violação de privacidade, a tranquilidade da pessoa desta. Por isso que eu não posso... O furto qualificado, ele não enquadra a insignificância, o furto qualificado, ok? E resultado do crime, furto de bicicleta que era o único meio de locomoção. Eu falei lá atrás. Condições pessoais da vítima, pessoa idosa, analfabeta, deficiente físico, ok? O cara furta lá, digamos, um produto lá, um celular de uma pessoa que é cadeirante, ok? Ou furta uma sacola dele, sacola de compras lá do cadeirante. Se fazer a conta, não dá nem R$100, não interessa. Nesse caso, eu terei o quê? A não aplicação da insignificância. E, por fim, condições pessoais do agente. Isso aqui é muito comum. A gente vê a imprensa falando, Maria das Graças está presa por ter furtado um condicionador, um sabonete, né? E uma presilha, né? E coloca na imprensa, a polícia, o judiciário, está tudo culpado. Aí você vai olhar a capivara da criança lá. Chega lá, puxa a capivara da criança, tem várias passagens criminais sobre furtos anteriores, um latrocínio ou tráfico. Essa pessoa não vai ganhar benefício da insignificância, entendeu? Os maus antecedentes vão macular essa possibilidade da insignificância, ok? Então, eu tenho que olhar sempre o caso concreto vai me responder, ok? É claro, o examinador vai te dar o quê? Indícios para você responder. Dave, um abraço, Campo Grande. Ele vai te dar indícios para você responder. Ele vai dizer que o cara era muito idoso. Ele vai dizer isso. Furtou uma bicicleta de R$20, mas a bicicleta dele era o único meio de transporte para ele poder ir trabalhar. Opa, pera lá, pô. Não dá para enquadrar em insignificância. Beleza? Esses são requisitos subjetivos do STJ. E agora vamos para os requisitos objetivos do STF. Gente, essa materinha aqui, queira ou não queira o examinador,
Se você procurar na jurisprudência do STF, até eles não sabem o que são esses requisitos, tá? Até o pessoal do STF, os ministros, não sabem definir um do outro. Só que o CESP cobra a literalidade desses requisitos objetivos do princípio da insignificância. É cobrado, tá? É cobrado mesmo. Eles cobram esses requisitos. A literalidade. Então, como eles são extensos, o que eu fiz para você? Fiz um macetinho aqui, que vai estar para você depois, para você estudar, tá? Vou te explicar como é que você vai estudar. Primeiro, olha só. Primeiro de tudo, você vai gravar o macete. O macete é chamado ARMPROL, tá? ARMPROL. Lá em cima você vai escrever ARMPROL, ok? ARMPROL. E aí você vai escrever no seu macete ainda, olha lá. Ausência, reduzido grau, mínima, inexpressividade, periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesividade, ok? Beleza? Repetindo. Ausência, reduzido grau, ARMI, mínima, inexpressividade. ARMI, PROL, periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesividade. Gravou o ARMI PROL? Bacana. Aí, lá em cima, você vai colocar no ARMI 1, 2, faz assim, pô, faz assim. Não inventa moda. 3, 4, beleza. Fechou, 1, 2, 3, 4. Bacana? E aí você vai seguir, no PROL, você vai colocar A, B, C, D. Você está comigo? Se você não fazer assim, se você já decorou, maravilha. Agora você está estudando pela primeira vez, faz dessa forma. Faz devagarzinho que você vai aprender, ok? E aí você vai fazer assim. São 4 requisitos, ok? Você vai juntar o 1 com A, o 2 com B, o 3 com C e o 4 com D. Vai ficar assim, ó. Primeiro requisito, ausência de periculosidade. 2, reduzido grau de reprovabilidade. 3, mínima ofensividade. 4, inexpressividade, lesividade, ok? Inexpressividade da lesividade, ok? Da lesividade. Esses são os requisitos estabelecidos pelo Supremo, tá? E inexpressividade da lesividade ou da lesão jurídica, também estabelecido assim. Bacana? 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 BK? Vamos jogar isso na prática, como é que fica? Vamos tentar fazer? Olha lá. Primeira, de acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para ser caracterizado. Um abraço aí, Luiz Melo, de São Cristóvão. Beleza? Pressupõe a constatação de certos vetores para a caracterização, para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. É esse reduzido grau? Vamos lá, vamos jogar aqui? Vamos jogar na panela? Vamos jogar aqui. Reduzido grau. Reduzido grau da reprovabilidade. 2B. Vamos lá, vamos ver se está certo. Reduzido grau da reprovabilidade. É essa a alternativa. Veja, não é tão fácil, entendeu? Se você seguir o nosso raciocínio, você consegue matar. Olha lá como ficou. Ótimo. Os próximos. Desvalor relevante da conduta. Mínima periculosidade, não. Mínima ofensividade. Relevante ou irrelevante ofensividade? Expressividade ou inexpressividade, ok? Bem que dá para você matar por eliminação também. Beleza? Vamos fazer mais uma? Olha só mais uma aqui, como é que já caiu em 2017 também. Tudo prova recente. Um abraço, Luiz Carlos Marques Mesquita. Luiz Carlos Marques Mesquitas de Anápolis. Vambora, vem comigo, força. Aqui, no direito penal, o princípio da insignificância, segundo o entendimento do STF, pressupõe apenas, somente 3 requisitos? Não, pô, são 4, cara. Acabei de estudar, professor, são 4. Requisitos para a configuração, mínima ofensividade, conduta do agente? Não, tá errado, professor. Já errou porque na 3 é o quê? 4. Marquei e vou para a próxima. Beleza. Maravilha. Fechou. Vamos evoluir.
O que pega aqui é saber quais são os crimes em que o Supremo fala, ou o STJ fala, ó, isso aqui não pode aplicar a insignificância. Aqui, nessa parte, realmente, o estudo da jurisprudência é muito importante, tá? Eu não consigo exaurir hoje nesse nosso encontro, mas eu preciso que você faça um aprofundamento depois dessa matéria. Acompanhe nossas aulas aí com a professora Laila Alemande, que ela vai estar com você trabalhando de forma especificada isso aqui com mais profundidade. No nosso presencial, aqui dia 11, ou começando dia 11, ou no nosso online, ok? A professora Laila ela faz um quadro especificamente batendo ponto a ponto quais são as hipóteses que são ou não são aplicadas à insignificância. Mas eu vou trazer para você aqui o que eu coloquei aqui, o que não é aplicado. Então, eu não vou falar o que é aplicado, vou falar o que não é aplicado, que é mais comum o vendedor querer te sacanear, perguntar se é aplicado aqui, vou dizer, ó, esses aqui não são. Vamos lá? Aqui, vamos lá. Primeiro, furto qualificado, como eu falei para vocês. Como lá, num dos requisitos, eu tenho que preocupar também com a paz da pessoa, a tranquilidade. E o furto qualificado, por exemplo, tem a possibilidade do cara entrar na sua casa, ele digamos, destruir, romper obstáculo, um período noturno, romper obstáculo, ok? Ele quebrou a porta da sua casa para poder entrar, entendeu? Para poder levar o seu bujão de gás nesse furto. Ah, o bujão de gás não passa de um salário mínimo, professor, mas o quê? Mas o que quebrou a porta da sua casa, rompeu a tranquilidade, ou então ele usou de, digamos, artimanhas, de fraude, para poder furtar. Então, todas as hipóteses do furto qualificado, eu não consigo enquadrar aqui a insignificância. Beleza? Furto em penitenciária também, não há, o Supremo já entendeu que não é possível. Tráfico de drogas, esqueça. Porte, posse, tráfico de armas, está tudo desarmamento, ok? Porte, posse, tráfico de armas, esquece a bagatela. Eu tenho um julgado do Supremo que eu pesquisei, que é de 2016, ok? Na minha pesquisa, que o cara estava usando um pingente e a munição desacompanhada da arma, ok? Munição desacompanhada da arma. E nesse caso, ele entendeu que não é aplicado o que eu preciso da insignificância. Aliás, era aplicável a insignificância nesse caso, ok? O pingente era um fuzil, é uma munição de 7,62 já deflagrado. O cara andava pendurado no pescoço, Thiago, igualzinho um Rambo. O cara pensou que era um Rambo. E aí o Supremo foi abordado, foi preso, foi processado. Chegou ao Supremo, ó, nesse caso, aplica-se insignificância, tá? Aplica-se a insignificância nesse caso, ok? Mas a regra é que falou de porte, posse e tráfico de armas, não é aplicado à insignificância. Beleza? Que mais, professor? Vamos cortar aqui. Moeda falsa. Se o cara falsificar, em nossa prova da PRF tem crimes contra a fé pública, moeda falsa. O cara falsificou uma moeda de 50 centavos, professor, uma só. Não aplica a insignificância, é pau, tolerância zero, ok? Bacana? Roubo e extorsão. É óbvio, violência ou grave ameaça à pessoa. Não tem como aplicar a insignificância nesse caso. Falou de roubo, falou de extorsão, esqueça a insignificância. Estelionato contra o INSS, estelionato contra o FGTS, estelionato contra o seguro-desemprego, também não se aplica à insignificância. Repetindo, estelionato contra o INSS, contra o FGTS e contra o seguro-desemprego. Esqueça, não se aplica à insignificância. Recente súmula do STJ colocou o seguinte: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no ambiente das relações domésticas. Falou Maria da Penha, esqueça insignificância. Falou Maria da Penha, esqueça insignificância, ok? Tem mais, professor? Tenho mais aqui. Vamos lá, vamos subir aqui. Crime de roubo e extorsão, já falei. Crime de contrabando, gente. Contrabando não aplica insignificância. Tem dois crimes que você não pode misturar, descaminho e contrabando. Traduçãozinha simples. São dois crimes contra a administração pública praticado por particular, tá? Descaminho é quando você entra no Brasil com um produto que você pode entrar aqui, mas você não recolhe imposto. O cara que vai ao Paraguai, vai lá, compra muamba, sacoleiro, entra no Brasil e não paga imposto. Esse aí é o descaminho. O contrabando é quando você não pode entrar no Brasil com substâncias, com produtos que são proibidos. Cigarro, você não pode entrar no Brasil, é contrabando. Se eu vou entrar com uma carteira de cigarro, professor, uma carteira, é insignificante. É contrabando e é crime. Você vai responder. Entendeu? O contrabando, digamos assim, é a lei geral. Eu tenho outras espécies de contrabando que aí vou aplicar a lei especial. Tráfico de arma.
É um contrabando? É contrabando, mas vai aplicar o Estatuto de Desarmamento. Tráfico de drogas, mesma coisa. Tráfico de pessoas, mesma coisa. Eu aplico leis especiais para tanto, mas o contrabando é a lei geral. Se não for especial, vou aplicar o contrabando. Ok? Entrou com produto proibido no Brasil, não pode entrar contrabando e não posso mesmo. Desse caminho, tem uma historinha particular que eu vou falar para vocês no último slide aqui. Ok? Que mais, professor? Infração disciplinar que gere demissão, tá? Se uma infração disciplinar, um processo administrativo, gera demissão, num processo administrativo, eu não posso aplicar insignificância, tá? Mesmo no cunho administrativo. Lá no processo administrativo, eu posso pedir insignificância, não tem problema. Mas se aquela infração que eu cometi vai gerar uma demissão, possibilidade de demissão, aí não aplica insignificância mesmo no processo administrativo, ok? Furto de cofrinho, olha só, essa foi uma jurisprudência recente do STJ. A mulher, ela furtou um cofrinho, Tiago. Tipo, aqui você conhece a ACC? A ACC é aquela Associação de Proteção de Crianças com Câncer. Se você vê alguns locais, no McDonald's tem lá um cofrinho para você depositar a moeda. Não tem? Você coloca um depositar a moedinha lá. A mulher, sem vergonha, tem que falar que sem vergonha para essa mulher. O que ela fez? Ela mandou o moleque dela, a criança tinha 9 anos, mandou ele pegar isso já é corrupção de menores, já vai corresponder a corrupção de menor, pegar o cofrinho da moedinha e dar para ela furtar aquela moedinha. E essa moedinha é para as crianças com câncer, que é um programa lá da AVCC, que é do combate ao câncer. Não teve boca. Insignificância, porque o cofrinho só tinha R$ 4,80. Negativo, tá? Nessa repercussão maior, lembra dos requisitos subjetivos, a vítima, nesse caso, que são as crianças de forma difusa, pau nela! Não foi aplicada a insignificância. Então, fica atento, tá? Se o CESP vir com uma historinha, contando essa historinha para você, que a mulher, você já sabe que está te perguntando dessa jurisprudência. O CESP adora isso, tá? Crime contra direitos autorais também não tem insignificância. Súmula nova também no STJ, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, tá? Quando ela veio falando dessa súmula, ela falou assim, todos os crimes do título 11 lá do Código Penal não se aplica o quê? Os crimes contra a administração pública, tá? STF já tem posicionamento a favor disso. É possível para o STF a aplicação da insignificância para crimes de peculato, por exemplo. Mas para o STJ, ele taxou todos os crimes contra a administração pública são proibidos. Então tem que ficar atento, tá? Se perguntou o posicionamento do STJ, você vai dizer que não pode. Posicionamento do STF em situações especiais pode, por exemplo, o peculato. Beleza? O descaminho que eu falei para você, que é a possibilidade de entrada no Brasil de substâncias permitidas, mas você não recolhe imposto, existia uma briga doutrinária. O STJ, jurisprudência, o STJ falava, se não ultrapassar R$10.000, pode aplicar insignificância. O STF falava, se não ultrapassar 20 mil, pode aplicar insignificância, ok? Se não ultrapassou 20 mil, pode aplicar. E o STJ, se não ultrapassar 10 mil, era essa briga. O STJ falava, o teto é 10 mil, ultrapassou, não aplica insignificância. O STF falava, é 20 mil. Se ultrapassou a 20 mil, aí não aplica, mas abaixo de 20 mil pode aplicar. Existia essa briga entre STF e STJ. Hoje, os entendimentos ficaram casados, tá? Mas o STF, em uma das turmas, começou a divergir desse entendimento anterior. É uma loucura, mas vamos lá. Eu fiz uma linha do tempo para você. Até o dia 4 de abril desse ano, o STF seguiu o limite de 20 mil para conferir a aplicação da significância. Ou seja, se ultrapassava 20 mil, esquece a significância e o STJ o limite de 10 mil. Depois do dia 4, ou seja, dia 5 de abril, o STJ igualou o teto de 20 mil. Ok? O STJ falou, olha gente, vamos parar com essa briga? Todo mundo, então vamos igualar? Se cometeu o descaminho, entrou com um monte de produto importado aqui, não fez o pagamento, se essa conta dessa compra não ultrapassar 20 mil, ele casou o mesmo entendimento do STF e STJ, aplica insignificância. Quer dizer que, Tiago, você pode ir para o Paraguai e fazer uma compra gigantesca, não recolher o imposto, vir para o Brasil, não recolher imposto, e se você for pego, fica tranquilo. Se não ultrapassar 20 mil, vai dar nada. Não vai dar nada, você vai ser absolvido. Vai ser absolvido. Ok? Essa é a ideia, por extinção da punibilidade. Só que no dia 10 de abril, a primeira turma do STF, ele retroagiu no entendimento. Ele negou a aplicação a essa portaria que estabelecia esse teto de 20 mil.
e seguiu o limite de 10 mil que era do STJ antes. Ou seja, o STF, na primeira turma, retroagiu. Mas antes de eu seguir isso daqui, eu quero dizer para você o seguinte. Se a prova te perguntar a respeito do posicionamento do STJ igualando o posicionamento do STF, você vai dizer que existe isso hoje. E parou aqui. Realmente, hoje o STJ pensa igualzinho o STJ. Aliás, o STJ pensa igualzinho o STF de 20 mil. Ok? Fecha aqui. Só que eu deixo explicar para você que houve uma evolução na jurisprudência das duas turmas do Supremo. Uma turma falou o seguinte, olha, o limite é 10 mil. Voltou para trás. E a outra turma do Supremo aplicou o limite de 20 mil no dia 17/4. Ou seja, a primeira turma está falando que o limite é de 10 mil agora, retroagiu, e a segunda turma está falando que o limite é de 20 mil. Okay? Vai ter que esperar as decisões futuras do Pleno para poder deixar a jurisprudência única. Então, realmente, o descaminho está nesse terreno arenoso. Eu não sei se o CESP, até então, não começou a cobrar o posicionamento do descaminho por causa desses posicionamentos divergentes das turmas do Supremo. Tá? Das turmas do Supremo. Porque se ele dizer uma coisa, eu tenho recurso para os dois lados. Mas uma realidade é verdadeira. O STJ, a partir do dia 4 de abril, igualou ao posicionamento anterior do Supremo, que era de 20 mil. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Vamos fazer questão? Falei muita coisa aqui, né? Hoje nossa live está quanto tempo já aí, Thiago? Vai ser 1 hora já, né? Nossa, beleza. Bom, já vai ser 1 hora, né? Já deu 1 hora? Ah, já deu 1 hora, nem vi aqui, falando igual o Homem da Cobra. Aqui em cima. Em habeas corpus é inadmissível a alegação do princípio da insignificância no caso de delito de lesão corporal cometido em âmbito de violência doméstica contra a mulher. Claro que está certo. É inadmissível. Não tem como eu alegar a insignificância em crimes contra violência doméstica, ok? 2. Conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando. Certo. 3. Conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância não se aplica ao tráfico internacional de armas de fogo. Certo. Vírgula. Opa. Continua. Exceto em caso se restrinja a cápsulas de munição. Errado, viu, gente? O posicionamento do Supremo é isso que é possível não é possível a aplicação da insignificância, mesmo nesses casos de cápsula de munição, ok? Beleza? É um posicionamento mais radical. Bacana, gente. Só voltando aqui, lembrando do nosso intensivão, começando agora dia 11 de dezembro, começando o nosso intensivão presencial aqui na capital do Mato Grosso. Não percam, apenas R$ 750. Por aqui na capital está orbitando os valores de R$ 1.200, mas aqui nós estamos fazendo o valor de R$ 750 realmente. Foi uma briga minha aqui com o professor Luiz. Vamos conseguir o valor melhor para os nossos alunos. Está aqui, 750 para vocês, para você fazer 10 vezes R$ 75. Isso dá tranquilamente. Lembrando que no mês de dezembro, não teremos aula aos sábados, mas em janeiro, Power, segunda a sábado, direto, nossas aulas, ok? Lembra se você quiser fazer o nosso simulado com resolução, que começa em janeiro, no período vespertino, apenas R$ 450, 10 vezes R$ 45, você pode aí entrar nesse ritmo de estudo acelerado. E lembrando que nós já temos o nosso curso online, já rodando, se você quiser adquiri-lo, ou então também nós temos o curso de redação, viu, gente? Curso de redação do professor César Bodão, já está rodando aí para sua prova dissertativa também da PRF. Anota aí, procure nosso site, procure nossos atendentes. Um abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.